Pra você, olha, eu tô sentindo uma mulher nua de 4 braços me abraçando agora. Essa mulher, uma mulher nua de 4 braços me abraçando agora. Essa mulher existe? Essa mulher é o demônio. Ah, mas ela existe? Ela tá aqui me abraçando agora? Eu não sei, depende do espírito que tá no seu corpo. No meu tá o Espírito Santo. Véi, tô 6 meses sem parar num lugar e gravar vídeo, velho, pro canal. Aí o cara fica desacostumado, eu não sei nem como que começa. É igual andar de bicicleta. Tem que... Fica enferrujado no começo, mas depois pega o jeito, né? Saudações, internet. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Muito tempo que vocês não me veem por aqui, muito tempo que eu não gravo vídeo nenhum. E hoje estou gravando num cenário diferente, que é o cenário do Gustavo, que eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Você entra lá no canal dele, ele fala muito sobre viagens, fotografia, enfim, muito interessante. Dá lá a sua olhadinha. E hoje a gente vai falar, vai comentar, fazer um react aqui sobre aquele ateu que foi lá na Marcha para Jesus e ficou lá, né? Colocou uma placa lá, Deus não existe, mude de opinião. E as pessoas iam lá mudar a opinião dele, ou conversar com ele de certa forma. E aí ele falava umas besteiras, o Cristiano também falava umas besteiras, e eu vim hoje sintetizar tudo que eles estavam falando ali e te dar esse conhecimento para você aprender como conversar com um ateu que te faria essas perguntas. Vamos lá então. Vamos! Bora, moço! Vamos! Bora! Por que não existia um Deus? Sabe? Por que não existia um ser maior? Então, esse tipo de pergunta aqui, por que não existe um Deus, é uma pergunta pertinente, é uma pergunta boa, né? Realmente a gente pode fazer essa pergunta, a gente pode observar e falar, realmente, por que não existir? Só que eu não recomendo que você fale isso para um ateu, por quê? Ele pode simplesmente virar para você e fazer uma contra-pergunta baseada na pergunta que você fez. Você pode falar, por que não existe um Deus? Aí ele fala assim, por que existe um Deus? Então, se você deve evitar fazer tipo de perguntas e tipo de resposta que o seu oponente, seu adversário num debate, possa retornar para você. Não faz sentido você fazer uma pergunta que não vai levar para lugar nenhum, entendeu? Como que você sabe que Deus existe? Essa pergunta que ele fez aqui é uma pergunta epistemológica, ou seja, na sua opinião, como você se convenceu de que Deus existe? Quando um ateu perguntasse para você, você tem que falar para ele, olha, eu não vim debater aqui a minha opinião, eu não vim debater aqui o que eu sinto, porque o que você sente, você não pode provar para ele. Da mesma maneira que o que ele sente, ele não pode provar para você. Quando ele faz esse tipo de pergunta, ele sabe que você vai dar algum tipo de resposta pessoal. Ah, eu creio em Deus porque eu fui criado assim. Ah, eu creio em Deus porque eu senti no meu coração, alguma coisa do tipo. E aí ele vai usar isso contra você e vai fazer você parecer idiota. Bom, eu sinto. Tá, você sente, mas isso não significa muita coisa. Não, claro que não. Não significa... Depende pra pessoa. Tipo assim, você não sente, mas eu sinto. Como que você falaria, ó Leandro, Deus existe por causa disso, disso e disso? Tá. Primeiro, é um canal no YouTube? É um canal no YouTube. Não, eu sou um deles. Eu sou convidado aqui que nem você. Vem cá, quando você cria algo de muito valor, o que é que você faz para garantir que essa coisa é sua? Esse objeto, essa música, essa empresa, esse material? Assim, pra cada coisa, se é uma ideia eu posso patentear, se é... Patentear é no nome de quem? Patentear, em geral, patenteio. Ou no meu nome, ou no nome da instituição que tá me financiando. É seu. Não, às vezes é tipo da empresa. Você vai patentear em seu nome, você vai ganhar o dinheiro todo, é seu, certo? Tá, mas isso não tem a ver com Deus. Pera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Agora vai chegar. Então você vai patentear esse nome para garantir que é seu, porque se alguém puxar ou querer fazer uma coisa igual à sua, vai ver que não é dele, é sua. Ok. Então, o seu DNA tem o nome Javé. Meu quê? DNA. Não, meu DNA não tem nome, cara. Véi, isso nem parece real, né? Tá de sacanagem. Caramba, cara. É complicado. Como você me provaria que Deus existe? Eu te provaria com uma pergunta. Vamos lá, primeiramente, ele pergunta, como você me provaria que Deus existe? Ele está novamente induzindo o cristão aqui, que a gente não sabe o nome, a cometer um erro. Não se prova seres metafísicos. Deus é um ser metafísico. Ele está além do mundo natural. Ele está além do método científico. A gente só pode provar coisas que são do método científico, ok? Coisas que estão na natureza. Então a gente vai lá e prova. Como Deus não está na natureza, nós não podemos provar
que Deus existe. Eu posso te mostrar por argumentos racionais que é muito mais provável que Deus exista, ou eu posso refutar totalmente a sua ideia e provar que ela é falsa e que Deus existe através da razão. Mas eu não posso prová-lo através da ciência, que é o que ele está tentando fazer o cristão responder. E o cristão cai nisso, e aí ele novamente fala, mas você não me provou. Como é que você vai me dizer se essa bolacha é doce ou é salgada? Eu poderia comer essa bolacha? Mas pra isso você teria que experimentar, certo? Vai te olhar, você saberia dizer se ela é boa ou ruim? Não, mas pela cor dela, tudo indica primariamente de que se isso for de fato uma bolacha, seria de chocolate e provavelmente doce, mas eu teria que testar. Teria que testar, muito. Porque ciência testa. Novamente, ele faz aqui um apego à ciência, né? Ele fala, eu teria que testar, porque ciência testa. O que ele quer dizer com isso? A ciência testa, a religião não. Vocês acreditam, é tudo uma questão de fé. Ele está criando uma dicotomia entre o que é racional e o que não é racional. Você pode defender a existência de Deus através da razão, sem precisar citar um versículo da Bíblia, né? A gente vai usar a Bíblia para poder definir o porquê o nosso Deus é o Deus que a gente consegue defender filosoficamente. Ele tem toda a razão. Como que você me convenceria do contrário, de que Deus existe? Bom, 10 segundos eu mudei a opinião. Nego brigando, ser uma coisa difícil, porque não tem, os caras brigando. 10 segundos, pelo amor de Deus! não tem o que dizer, nenhum pastor nunca vai convencer ninguém, ele apenas vai falar uma única coisa, é questão de fé. Mas eu me considero agnóstico, eu sou cristão agnóstico. Isso existe, velho? Cristão agnóstico, velho. Não, porque tipo assim, o agnóstico, ele é um cara que ele não sabe se Deus existe ou não. O cristão, por definição, ele deveria ter certeza, né? Aí não, eu sou um cristão agnóstico. Parabéns. Digamos que você criou um robô que vai acabar com todo mundo. Esse robô, nenhuma arma vai conseguir matar ele. Não tá ajudando a comparar Deus com um robô assassino, cara. Chegar. Eu já começo a enganar na voz. Caraca. Então como que você sabe que isso que você sente existe? Porque o que eu sinto, pra mim, é real, certo? Tá, mas tipo, se eu ficar doidão, tomar alguma droga, ou se eu te bater a cabeça forte, se eu ficar bêbado, eu também vou sentir coisas estranhas que pra mim são reais, mas que todo mundo sabe que não é real. Sim, mas isso aí depende da situação. Eu não usei drogas, eu não bati a cabeça nem nada, certo? Eu fui pra um lugar onde eu me sinto bem e eu senti a presença. Então, mas o problema é, você tá dizendo que você sente, não que você sabe. Eu perguntei, como você sabe que Deus existe? Você tá me dizendo o que você sente, não o que você sabe. O que você sabe é o que você sente, e o que você sente é o que você sabe. Então, o processo de saber, o processo de ter conhecimento é um processo de utilizar os seus 5 sentidos para conhecer uma parte da realidade. Quando você conhece algo, você sentiu aquele algo através dos seus 5 sentidos. O inteligível e o sensível não são separáveis dentro da mente. Ele faz uma pergunta como você sabe, as pessoas dizem que elas sentem, e aí quando elas dizem que elas sentem, ele diz que não provou nada. Olha, eu tô sentindo uma mulher nua de 4 braços me abraçando agora. Uma mulher nua de 4 braços me abraçando agora. Essa mulher existe? Essa mulher é o demônio. Mas ela existe? Ela tá aqui me abraçando agora? Eu não sei, depende do espírito que tá no seu corpo. No meu tá o Espírito Santo. No... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Esse negócio da mulher nua de 4 braços aí que ele fica falando, ele pergunta isso pra várias pessoas durante o vídeo. Ele é o mesmo argumento do Dragão na Garagem, tá? Pega aquele vídeo, primeiro vídeo, inclusive, se você quer uma resposta mais complexa, vai lá no cachorro, entendeu, velho? Se quiser uma resposta mais complexa, vai lá no primeiro vídeo do canal, que é refutando o argumento do Dragão na Garagem, tá? É a mesma coisa, tudo que eu falar aqui, eu falei lá, vou fazer só um breve resumo, ok? Dragão na Garagem e mulher de 4 braços te abraçando são seres físicos. Seres físicos são seres contingentes, ou seja, eles não são transcendentes, né? Eles Você não pode comparar um ser físico, que é uma mulher invisível de 4 braços abraçando, com Deus, que é um ser metafísico, tá? Que isso já é a falácia da inversão de planos. Ou seja, se eu tenho evidências esperadas para conseguir encontrar aquilo ali, eu pesquiso e eu não encontro nada, significa que não existe. Se ele falar assim, mas é uma mulher metafísica, então primeiro que não é uma mulher,
não tá nua e não tem 4 braços, porque seres metafísicos não tem característica. O mulher de 4 braços é apenas o nome do ser. Posso utilizar vários argumentos para poder evidenciar a existência de Deus, mas a mulher de 4 braços metafísica, você não vai conseguir fazer a mesma coisa. Se você disser que a mulher de 4 braços metafísica tem todos os atributos que Deus tem, a mulher de 4 braços e Deus são o mesmo ser, são a mesma coisa, a mesma pessoa, você simplesmente chama de um nome diferente. Isso que você sente, não dá pra eu testar. Como que eu vou testar que isso que você sente existe? Mas exatamente. Como que ele vai testar? Então por que ele faz essa pergunta? Entendeu? É uma pergunta já com uma outra intenção, velho, de te pegar no pulo. Tipo, como que eu vou saber se o Homem-Aranha existe? Ah, não, você pega, abre o gibi do Homem-Aranha, lá diz que existe. Tá, o gibi do Homem-Aranha, Papai Noel, Harry Potter, Naruto, qualquer coisa que você possa comparar, tá, beleza. Então agora, a partir de hoje, o Gandalf existe. Gente, é a mesma coisa agora na garagem, vou nem repetir aqui. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Mas então, se você tivesse nascido na Índia, provavelmente você acharia que Ganesha existe, mas o seu Deus não. Não, talvez. Você sabe que existem vários deuses, né? Um assunto tão complexo que não dá pra falar aqui muito. Então vou fazer um super resumo. Provavelmente até eu vou falar, por que o seu Deus é verdadeiro e não o Ganesha? É mais ou menos a mesma ideia do Dragão na Garagem, ok? Primeiro que Ganesha é um ser físico. Um ser físico não pode responder à criação de um universo. Um ser material não pode criar a matéria. Antes do universo começar no Big Bang, não poderia existir um ser que fosse parte do universo. Não faz sentido o universo criar a si mesmo. Todos os deuses que são físicos, são materiais, eles vão ser eliminados. Thor, Zeus, Ganesha, qualquer coisa. Aí vão sobrar alguns poucos deuses que são parecidos com a definição de causa primeira. Atemporal, imaterial, necessário, enfim. Então sobra Ra, rei da mitologia egípcia. O problema de Ra é que, apesar dele ter os atributos que são necessários para ser Yahvé, ele tem um problema. Ele não é um ser necessário, porque ele está preso e ele está limitado a um oceano primitivo. Ele não é o primeiro a movimentar a existência. Ele não é soberano, né? Que é uma característica de um ser todo-poderoso capaz de criar do nada alguma coisa. Vai sobrar também o Prajapati. O Prajapati é o deus máximo da mitologia hindu. Ele é muito inacessível. Ele tem um padrão moral muito questionável. É estranho porque ele não responde bem à moralidade humana. Ele não responde bem à pessoalidade da revelação. Então ele também não se encaixa, né? Ele não é um ser pessoal. Ele não é um ser bom. Enfim, é mais complexo do que isso, tá? Vou fazer um vídeo específico sobre isso, aguardem. Só que aí não viria do nada qualquer tipo de Deus também? Vai aquela pergunta do quem criou Deus, né? Deus não pode ser criado porque a própria definição de Deus é de um ser não criado, ok? Então, aí você já parte do pressuposto de que Deus não teve origem. Então, a discussão deveria ser se é possível ou não um ser não ter origem. Mas não faz sentido falar, qual é a origem do ser que não tem origem? Porque Deus, por definição, já não é criado. Parece uma pergunta meio fácil, mas é basicamente isso, ok? Você tem que entender que quando uma pessoa fala da lei da causalidade, ela não está falando que tudo que existe tem uma origem. Está dizendo que tudo que veio a existir tem uma origem. Deus não veio a existir, logo Deus não tem uma origem. Mas aí você pega e fala, então porque como eu não acredito nisso, precisa ter um Deus criador. Só que ele também, entendeu? Tem uma regressão ao infinito aí. Não existe regressão ao infinito, porque infinito real não existe, tá? Não existe uma coisa na realidade que é infinita, tá? O infinito é apenas uma ideia. Por exemplo, quanto que é infinito menos infinito? Não é zero, porque infinito não é nenhum número, tá? Infinito não existe, infinitos reais quantitativos não existem. Pode existir infinitos qualitativos, agora infinito quantitativo não existe. Ou seja, o passado é algo. Então, se não existem infinitos reais, não pode existir um passado, uma regressão infinita. É ilógico, a definição de regressão infinita já é ilógico. E outra coisa, se ficou numa sucessão infinita de deuses, criando deuses, criando deuses, criando deuses, o presente nunca ia chegar. Porque se Deus cria Deus, que cria Deus, que cria Deus, que cria Deus, que cria Deus e fica nisso para sempre, o presente nunca ia chegar. Então a própria existência do tempo presente, de eu estar gravando esse vídeo e você estar assistindo, significa que não existe uma regressão infinita. Porque se existe uma regressão infinita para o passado, existe uma regressão infinita para sempre. E como não existe, logo o universo teve um início. Ponto final.
Enfim, galera, é isso. Eu acho que eu consegui responder aí, talvez, eficientemente algumas questões. Tomara que você possa aprender. Se você não entendeu, vê o vídeo de novo. E também, por favor, peço novamente, dá o like aí, cara. Se você não deu, te pedi lá no início, dá um likezinho aí. Você viu o vídeo inteiro. Compartilha para o máximo de pessoas aí que gostam desse assunto, que precisam de ajuda, para aquele seu amigo ateu, talvez, ou talvez eu possa ajudar de alguma maneira. Enfim, tô aqui para poder ajudar as pessoas a aprenderem, a entender teologia, apologética, enfim, filosofia, essas coisas assim, ok? Quero agradecer por você ter visto o vídeo até o final, e é isso aí, até a próxima, tchau, tchau.